Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é maximizando as vendas através da compreensão da jornada do cliente. Estratégias e técnicas. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Miguel Noronha Feio, que é professor em cursos de MBA em Planejamento Estratégico e Marketing, especialista em inovação, palestrante e consultor de negócios. Olá, Miguel! Bem-vindo em nosso canal de podcast mais uma vez, do canal de podcast O Marqueteiro. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre jornada do cliente, como montar uma estratégia bem-sucedida, eficiente, eficaz de jornada do cliente para melhorar as vendas, E hoje é um tema extremamente importante por conta da necessidade das empresas estarem melhorando os seus resultados. Muito obrigado, viu, Miguel? Imagina, muito obrigado pela oportunidade, Zenoni. Vai ser um privilégio, um prazer compartilhar conhecimentos aqui com todo esse pessoal que prestigia o nosso podcast, O Marqueteiro, conversando sobre sempre estratégia empresarial, como transformar, como permitir, como entregar conhecimento que permitam às empresas brasileiras ter sucesso, e tendo sucesso nós conseguimos gerar emprego, criar valor, melhorar a nossa sociedade. Eu sempre digo que a questão não é criar empregos, a questão é criar empresas. Quando a gente consegue criar empresa, a empresa gera emprego, e o emprego gera riqueza, e a sociedade caminha para mais justa, mais igualitária. E dentro desse mundo dos negócios, como dizia o grande Peter Drucker, o grande objetivo da empresa é ter cliente. É o cliente que compra, é o cliente que traz a receita para a empresa. É a única fonte de entrada de dinheiro na empresa, é o cliente. As pessoas me perguntam, mas o objetivo da empresa não é ter lucro? Não, lucro é consequência de quão bem a gente gera receita e de quão bem nós conseguimos gerenciar os nossos gastos. Sim. Afinal, o lucro é igual a receita total menos gasto total. Mas o objetivo da empresa é ter o cliente. Não adianta ter o melhor produto, ter o melhor serviço, ter a melhor estratégia de distribuição, ter a melhor estratégia de comunicação, se você não tem um cliente. Então, se você notar, hoje a gente está falando de foco do cliente, que significa entender as suas necessidades, e a partir da definição do nosso público-alvo, o foco no cliente. E quando nós temos foco no cliente, nós precisamos, então, de técnicas, de metodologias para desenvolver estratégias e planos operacionais que nos permitam entender os seus desejos, as suas expectativas, as suas necessidades, as suas emoções, o seu comportamento, a sua percepção em relação à marca da empresa, ao produto da empresa, à imagem da empresa. Então, hoje, quando nós estamos falando em maximizar vendas, significa, em primeiro lugar, reter os clientes que nós já temos. Eu acho que esse, Zenoni, é o grande ativo que uma empresa tem. Eu acho que os dois grandes ativos que uma empresa tem não é a sua frota, não são as suas instalações, não são as suas máquinas, não são a sua marca, mas os dois grandes ativos que uma empresa tem são os seus colaboradores, que é o que faz a diferença em relação aos concorrentes. Nós temos pessoas, temos propósito, engajamento, empoderamento, liderança, que nos permita ser mais criativo, mais inovador, mais focado na melhoria contínua. E o outro grande ativo que que a empresa tem é a sua carteira de clientes. Então, eu acredito que a primeira coisa de vendas, e eu geralmente
conversando hoje com os diretores de vendas em relação às suas estruturas, e eu digo que a área de vendas tem que ter uma estrutura de retenção de clientes, me parece óbvio, porque são os clientes atuais que pagam as contas atuais e que permitem que a empresa sobreviva. E uma outra área de vendas, que é o que a gente chama de captação e obtenção de novos clientes. E para isso, hoje, já não faz muito sentido a gente falar em divisões de marketing, vendas, comercial, serviço de atendimento, saque, CAC, pós-vendas. Eu acho que tudo isso hoje tem que estar integrado, né? E nós temos equipes multidisciplinares atendendo os clientes atuais e garantindo a sua retenção, garantindo a sua lealdade, permitindo que a gente faça estratégias de vender outros produtos, que a gente chama de cross-selling ou de upselling, e depois ter uma outra equipe que vai buscar clientes com perfis semelhantes àqueles clientes que trazem a maior lucratividade para a empresa. Miguel, algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, nós, quando montávamos uma estratégia de marketing voltada a um lançamento de um produto, a um posicionamento de uma marca, a uma segmentação de mercado, nós olhávamos o processo de decisão de compra de um consumidor, né? Nós olhávamos as 4 principais etapas, não limitando em 4 etapas, mas 4 principais etapas onde nós íamos abordando o cliente, montando estratégias para ir levando um pouco esse consumidor até chegar aonde nós queríamos, que era a compra, o consumo e a satisfação desse consumo. Esse processo de decisão de compra também foi um pouco absorvido pelo funil de vendas, onde as empresas começavam a montar um funil de vendas e descobrindo onde estavam os gargalos, onde estavam os problemas, as dores que não permitia que o cliente mudasse de etapa. Recentemente, eu falo recentemente, algum tempinho também atrás, nós começamos a ouvir falar, junto com o Customer Service, o Customer Experience, o CRM, nós começamos a ouvir a palavra jornada do cliente. E muitas pessoas dizem que jornada do cliente e processo de decisão de compra acabam sendo a mesma coisa. E outros não, dizem que tem uma concepção diferente. É claro que cada um defende, as empresas de consultoria que trazem esses conceitos dizem que é algo completamente revolucionário, que é completamente diferente. Como é que você vê tudo isso, essa visão de jornada do cliente? O que é para você jornada do cliente? E se existe ou não uma diferença em relação a um processo de decisão de compra, um processo de consumo que nós vimos no passado? Eu acho, primeiro, entender a causa, né? A origem. E a origem é uma pergunta muito simples. Por que o cliente escolhe a minha empresa? Eu acho que tudo começa por aí, Zenoni. Por que que um determinado cliente escolhe a minha empresa? Qual é o fator de decisão de compra que levou um cliente a escolher a empresa A em detrimento da empresa B? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E isso nos leva para o aspecto da diferenciação. Como você vê, a gente vive um mundo de milhões de opções. Se você pensar em comprar uma camisa, você tem milhões de opções. Se você pensar em comprar um óculos, você tem milhões de opções. Se você pensar em comprar um notebook, qualquer produto hoje, você tem milhões de opções. E essas empresas estão massivamente tentando comunicar em várias áreas, em vários pontos, seja no telefone, seja por e-mail, seja por mala direta, seja na loja física, seja por relações públicas, seja no website, seja no Instagram, seja no TikTok. Ou seja, os meios de comunicação, as mídias hoje, são também muito maiores do que eram há 20, 30 anos atrás, e o cliente de alguma forma,
afogado hoje por um monte de informações de empresas que estão querendo oferecer o produto, e nós temos que entender a seguinte questão: mas o que que levou esse cliente a comprar da minha empresa? É o fator de decisão, os fatores de decisão de compra. Então, se você está comprando um curso de MBA, talvez o fator de decisão de compra seja a proximidade geográfica da tua casa com a escola. Não tenha nada a ver com o conteúdo ou com os professores. Mas talvez, né, o fator de decisão de compra seja um nível de empregabilidade que aquele diploma dá para determinado estudante. Então, nós estamos falando de empregabilidade. Para outros, o fator de decisão de compra poderá ser preço, o outro poderá ser financiamento. Então, a pessoa não está nem preocupada muito com o preço, mas está preocupada em poder pagar em 18 vezes, 24 vezes, 36 vezes. Então, essa questão de foco no cliente nos levou a uma questão de como é que nós conseguimos nos diferenciar da empresa B ou da empresa C e ser a primeira opção de compra do nosso cliente. Então, nós saímos de uma questão de foco no produto, que o produto ficou muito igual. As empresas, para se diferenciarem, agregaram serviços, mas o serviço, como você sabe, é muito fácil de ser copiado. Então, você vê, você tem um restaurante que tem um manobrista, no dia seguinte o teu concorrente também colocou um manobrista. Então, os serviços são muito fáceis de ser copiados. Depois nós saímos da diferenciação para o relacionamento, que foi o que a gente chamou de CRM. Ou seja, quanto mais a gente se relacionar com o cliente, nós vamos ter dados desse cliente que vai nos permitir personalizar o produto e o serviço e o atendimento, que fará com que esse cliente mantenha a sua lealdade com a nossa empresa. E, por fim, nós chegamos à conclusão que produto mais serviço, mais relacionamento ainda não era suficiente, e nós criamos um quarto diferenciador que nós chamamos de entregar uma experiência para o cliente. Ou seja, algo que não tem nada a ver com o produto, mas que entrega uma experiência para o cliente, e nós entramos aqui em coisas fantásticas de design, por exemplo. Você hoje gasta R$ 100 para comprar uma garrafa de água, dessa água que vem da geleira do Himalaia. Ou seja, você não está bebendo água. A água não é para matar a tua sede. A água é para te entregar uma experiência única que você não teve, que é tomar uma água da geleira do Himalaia. Então, se você notar, nesses 100 anos, nesses últimos 100 anos, nós saímos de produto, agregamos serviço para diferenciar, serviço não foi importante, não foi suficiente, agregamos relacionamento, o relacionamento também foi copiado, e agora a gente entregou experiência. Então, hoje, em cima de tudo que nós estamos falando hoje, é de experiência do cliente, ou de Customer Experience em inglês. Para você definir uma experiência para o cliente, você tem que entender o cliente, tem que entender o seu processo de entendimento do que a nossa marca, do que o nosso produto, do que o nosso serviço significa para o cliente. Então, você tem que, primeiro, definir qual experiência você quer fazer, e depois você vai ter que, de alguma forma, fazer a jornada do cliente. Ou seja, mapear todos os pontos de contato em que esse cliente tem com a nossa marca. E aí você colocou uma coisa interessante. Você disse, em 1910, ou seja, há 113 anos atrás, foi definido os 4 processos de compra, ou 5, se você quiser. Primeiro, a gente tem a consciência da necessidade, depois a gente começa a pesquisar possíveis empresas que venham satisfazer essa necessidade, depois a gente faz a avaliação das empresas que podem oferecer esse produto ou serviço, depois nós vamos para um processo de compra,
E depois nós vamos para um processo de pós-compra e depois, hoje, nós vamos para um processo de recompra. Então, basicamente, hoje, a gente agregou mais 2 processos naquele mapa de 1910, que é a satisfação do cliente com o produto ou serviço, o atendimento, a conveniência, a forma de comprar, né? E depois ter certeza que esse cliente continua comprando de nós. Agora, você veja, a jornada do cliente, ela é maior do que a jornada de compra. Ou seja, a jornada de compra, ela está incluída na jornada do cliente. Porque a jornada do cliente vai desde a consideração, desde o conhecimento, desde da consciência da marca. A jornada de compra já é quando o cliente decidiu pela minha empresa e agora ele entra no meu website e tem uma facilidade de colocar no carrinho, se for e-commerce, por exemplo, ou consegue ter uma informação, um vendedor para tirar uma dúvida, mas aí já é um processo de compra. A gente já está falando na compra, no checkout, na entrega do produto e até em alguns processos de devolução de produto. Então, a jornada do cliente, ela é total. Ela vai desde o início, que nós conseguimos fazer com que esse cliente conheça a minha empresa, conheça o meu portfólio de produtos, meu portfólio de serviços, entenda o meu propósito, entenda os meus diferenciais, até ele comprar o mesmo produto ou comprar outros produtos da nossa empresa. Então, a jornada do cliente, ela é de início a início. Por que a gente fala de início a início e não de início a fim? Porque nós queremos que se torne um círculo virtuoso. O cliente compra uma vez e continue comprando. Então, não tem fim. Antigamente, os nossos processos tinham fim. A gente fazia o cliente conhecer a nossa marca, mostrávamos o nosso diferencial, ele comprava de nós e nós fazíamos uma pesquisa de satisfação e estava feito. Hoje, não. Hoje eu tenho que garantir que esse produto seja utilizado na sua máxima potencialidade, que a gente chama de sucesso do cliente, ou de customer success, que o cliente realmente, quando compre um televisor da minha empresa, consiga utilizar todas as funções do televisor, ou de uma geladeira, ou do curso, ou de alguma coisa, que é garantir que o cliente tenha o máximo proveito do produto que comprou, e, ao mesmo tempo, nós queremos que esse cliente se torne o nosso vendedor, que ele vá para as redes sociais e nos referencie, e que fale bem de nós, e que nos avalie de forma positiva. Então, nós aumentamos o espectro do processo de compra desenvolvido lá em 1910 pelo John Foley, acrescentamos mais algumas coisas, acrescentamos as mídias, entendemos agora a jornada completa de início a início, e estamos tentando criar uma experiência fantástica em cada um dos pontos de contato que o cliente tem com a empresa, porque essa viagem do cliente vai criar para ele o que a gente chama de percepção holística, ou de percepção sistêmica do que a nossa empresa representa na vida do nosso cliente. Ou seja, o que nós estamos propondo hoje é que um produto ou um serviço só tem valor para o cliente se realmente melhora a vida do nosso cliente. E eu achei interessante a sua exposição, a sua reflexão, porque primeiro você desconstruiu aquela necessidade de você colocar rótulos nas coisas, né? De Sim, você exato. rotular essa ação como jornada do cliente, ou um processo de decisão de compra, ou 4Ps, quer dizer, a gente tirar esses rótulos, ou seja, conseguir colocar um entendimento do que está fazendo. Porque muitas vezes a Perfeito. empresa começa a investir em jornada do cliente, ou processo de decisão de compra, ou branding, mas fica preso ao rótulo, né? Fica preso ao conceito que os autores trazem para a gente, que as empresas de consultoria trazem para a gente. E achei interessante a sua reflexão, porque você falou assim, esquece o rótulo, vamos entender como que funciona o mercado. É claro que depois você trouxe para a gente o rótulo, mostrando, tá vendo? Isso é o conceito
de jornada do cliente, né? Achei muito interessante. E eu queria te perguntar assim, porque muitas vezes eu acompanho esse tema, jornada do cliente, e fica muito preso, fica muito dependente relacionado ao Eu não estou te marketing. escutando, Zenoni. Opa, tá me ouvindo Eu não estou agora? te escutando, Zenoni. E agora? Eu não tô, eu não estou te escutando. Opa, melhorou? Não? Tá picado, tá picado. Ah, A tua imagem ficou pior. Ah, agora melhorou um pouco. melhorou. É, mas voltando, tá melhorando? Então, Tá melhor. Miguel, eu estava dizendo que muitas vezes esse tema, jornada do cliente, ele fica muito dependente do marketing digital, das ferramentas digitais. Ou seja, vou acompanhar a jornada do cliente enquanto ele está num site, ele está no Instagram, ele está numa rede social, ele está num aplicativo. Só que essa jornada do cliente não pode ficar dependente apenas das estratégias hoje que estão nas nossas atividades digitais. Ela tem que se expandir, né, para o ponto de venda físico. Foi muito interessante essa parte de jornada do cliente e um olhar no marketing digital, porque nós tivemos 2 anos aí de pandemia, onde as pessoas estavam realmente conectadas ao meio digital. Mas agora, com a retomada do mercado ao seu formato tradicional, as pessoas estão indo para a rua, elas estão entrando em loja, elas estão indo para shopping, né? Elas querem agora ter o seu consumo em lojas físicas. Até algumas empresas hoje sentem dificuldade porque se estruturaram tanto no meio digital que agora estão perdendo o foco no meio físico, e o consumidor quer isso. Né? Você também vê dessa maneira uma dependência excessiva das estratégias de vendas, de marketing, baseadas no conceito de jornada do cliente no digital? Eu acho que aqui nós temos duas dimensões diferentes. A primeira dimensão é quem é o nosso público. E parece que hoje o único público que existe são pessoas nascidas no mundo digital. Mas a minha mãe tem 84 anos, tem uma aposentadoria, tem um poder aquisitivo para gastar, e a minha mãe não sabe o que é TikTok, a minha mãe não sabe o que é Instagram, mas ela continua consumindo. Então eu te pergunto, a estratégia digital de uma Casas Bahia, uma estratégia digital de um Ponto Frio, de um Fast Shop, né, funciona com a minha mãe de 84 anos? Ou de uma pessoa de 70, ou de uma pessoa de 60? E nós temos hoje crianças de 0 a 4 anos ou 5 anos que não tem celular, não tem tablet, não tem nada, não são digitais também. Então, se você tem um público infantil, né, como é que você chega nesse público infantil? Né? Se você tem um público de terceira idade, de idoso, como é que você chega nesse negócio? Então, a primeira coisa que a gente fala no Customer Experience é quem é o nosso público-alvo. O meu público-alvo é que vai definir que tipo de estratégia offline ou online eu vou utilizar para me comunicar com esse público, para entender o seu comportamento, para entender a sua jornada de compra. Então, acho que essa é a primeira dimensão, que é entender quem é o nosso público-alvo e se adaptar ao público-alvo. Ou seja, conversar com o nosso público-alvo no tempo, no lugar, no meio e com a linguagem que esse público-alvo sabe falar. Então, acho que essa é a primeira questão. Nos adaptar ao nosso público-alvo. A segunda dimensão, Zenoni, que você coloca, é definir em qual mercado nós estamos. Então, por exemplo, você citou aí uma série de exemplos, mas a gente falou de varejo. Agora, se eu te perguntar qual é a jornada do paciente no hospital, então eu já não estou mais falando de cliente que vai na loja comprar. Eu estou falando de um paciente. Vou te Sim. perguntar qual é a jornada do pai e da mãe e da criança que vai fazer uma matrícula na escola. Então, qual é a jornada do estudante? Qual é a jornada do pai e da mãe
que procura uma matrícula numa escola. Então, você já não está mais falando daquele consumidor que quer comprar um telefone, um celular, uma geladeira ou um fogão numa loja de varejo. Então, e outra, nós temos também a jornada do cliente do B2B. Não se esqueça, o B2B é muito mais valor em dinheiro do que o B2C. Então, você imagina uma fábrica, um distribuidor de aço mapeando a jornada de cliente de uma indústria de molde que quer comprar um aço especial para poder fazer um molde para entregar isso para uma montadora. Então, nós temos que entender em que mercado nós estamos. Exemplo, como é que eu mapeio a jornada do cliente governamental no business to government? Se eu trabalho com licitações, se eu vendo para o SUS, se eu vendo para o Ministério da Educação. Então, você tem que entender quem é o teu cliente para poder fazer a jornada do cliente. Então, essa é a principal questão. É quem é o meu cliente e em qual mercado ele está. E qual o modelo de negócio que eu tenho. Eu tenho um modelo de negócio baseado em assinatura. Bom, se o meu modelo de negócio é baseado em assinatura, eu tenho uma jornada de cliente completamente diferente que se eu estivesse vendendo, né, um produto físico. E nós temos dois fenômenos aí, só para falar do ponto que você colocou no varejo, que é o fenômeno do web rooming e do showrooming. O que é o web rooming? O web rooming é você procura todas as informações do produto na internet, no meio digital, e compra na loja física. E o que é o showrooming? Você vai na loja física ver o produto, pega o código do produto e depois compra na internet no lugar mais barato. Exato. Eu posso te citar, se você me der 2 minutos, eu te cito um Claro, caso claro. que aconteceu comigo. Eu fui numa loja de material esportivo, né? O, o vendedor me perguntou o que eu queria, eu disse que eu queria um tênis. Ele perguntou para que esporte, eu disse que queria um tênis para correr. Ele olhou para mim, me levou até um lugar, pediu para eu sentar, trouxe 3 modelos de tênis, um modelo mais caro, um modelo médio e um modelo mais barato, porque no fundo eu vou fazer a venda de qualquer jeito. Perguntou se eu queria experimentar, ele foi até uma arara, pegou uma meia, um saquinho de meia novo, abriu na minha frente, me deu o par de meia para eu experimentar, eu experimentei. Ele perguntou se eu ainda queria dar uma corrida, e eu disse que isso eu não ia fazer. Aí ele perguntou para mim, qual é o seu tipo de pisada? E eu nem sabia que existia tipo de pisada, né, para correr. E aí eu descobri que existe pisada supinada, pronada e normal. E aí eu disse, pô, eu não sei. Não tem problema, o senhor sobe aqui na maquininha, fica aqui em cima da maquininha, ela faz uns movimentos com os pés e ela te entrega um cupom que diz o teu tipo de pisada. Olha. E no meu caso, deu uma pisada normal. Então, ele me entregou uma experiência de me trazer 3 pares, me deu um par de meia, ele me mostrou qual era o meu tipo de pisada, eu gostei do tênis e ele perguntou, o senhor vai comprar? Eu disse, vou comprar. Aí ele disse, então o senhor passa no caixa. Eu digo, não, só um minuto. Me mostra aqui a caixa. Aí ele me mostrou a caixa, eu tirei o código do produto, peguei esse código do produto, joguei na internet e perguntei, você faz esse preço aqui? E ele disse, não, esse preço eu não consigo fazer. Então, ele me deu uma experiência fantástica, né? E eu simplesmente não comprei em outro fornecedor. Você até pode estar dizendo agora assim, pô, mas você é um grande FAP. mas, meu amigo, se era o mesmo tênis e a diferença era uma diferença sensível, eu acabei comprando o tênis num site de internet, e aí eu faço a pergunta, se você fosse diretor dessa loja esportiva e tivesse que concorrer contra um e-commerce só de sapato, que estratégias você colocaria?
Exato. Então, eu acho que esses nossos papos aqui, quem nos escuta, tem que pensar dessa forma. Ou seja, como é que eu faço uma competição onde o produto é igual, eu entreguei uma experiência fantástica e mesmo assim não resolveu. Então, quando as pessoas me dizem, customer experience agora é a bola da vez, se todo mundo entregar uma experiência, a gente tem resultado, eu digo não. E eu vou te dar exemplo. A Livraria Cultura e a Livraria Saraiva mudaram completamente a experiência de ler livros na nossa vida. Sim. Antigamente, você ia numa livraria e o livro estava fechado, estava com plástico, você não podia ler. Você só conseguia ler se você comprasse. Hoje, você vai numa livraria Saraiva ou numa livraria Cultura, você tem poltronas, você pega o livro, você lê, os caras te dão café, você tem música, você tem uma série de coisas. Exato. Ambas as empresas, Saraiva e Cultura, se eu estou atualizado em relação às informações de mercado, estão em processo de recuperação judicial. Então, você vê, não adianta simplesmente entregar a melhor experiência para o cliente e dizer, a partir de entregar essa melhor experiência, o cliente vai comprar comigo. Sim. Perfeito. Entende? Então, quando você falou, né, dos rótulos, eu fico sempre dizendo para as empresas, o foco não está em implantar metodologia, o foco não está em implantar tecnologia, o foco não está em implantar software, o foco não está em ter técnicas de mapeamento disso, de customer success. O foco está em garantir que o cliente compre de nós e volte a comprar. É isso que faz o business. Entende? Eu sempre digo para o pessoal assim, cara, o importante não é o número de curtida, o importante é a conversão. Exato. Sem dúvida. Se você não converter, não deu certo. Você pode ter lá 300 mil seguidores e desses 300 mil seguidores, você mapear na tua base de clientes, 200 compram de você. Sim. E você tem 300 mil seguidores. Você faz um post, faz um vídeo, tem 1.200.000 visualizações e você fez 10 vendas. Então, quando você vê o marketing e vendas separado, você tem esse tipo de coisa. Porque o pessoal do marketing digital vai dizer, cara, você viu? A gente tem 390 mil seguidores no Instagram. E o cara de vendas diz assim, mas desses 390 mil, ninguém compra da gente. Não adianta, né? Não adianta, né? Então, você tem que estar junto, né? Sim. Ou seja, marketing e vendas tem que trabalhar junto para, além das curtidas, além das visualizações, além de toda a exposição, seja por mídia paga, seja por mídia obtida, seja pelas nossas mídias próprias, né, nós estejamos convertendo, né, porque é isso que traz dinheiro para dentro da empresa, que é a compra que o cliente faz e a sua recompra. Sem dúvida. Aliás, eu sempre falo para o Miguel, né? Eu falo, Miguel, as nossas entrevistas, a entrevista com o Miguel, ela sempre é uma grande aula, né? Um grande aprendizado. Eu falo, Miguel, não há necessidade de dar aula, né? Vamos fazer um bate-papo informal, mas o Miguel, ele tem isso já na veia, essa capacidade, né, de profundidade nas análises, nas reflexões, por isso que os nossos podcasts são sempre muito bem acompanhados, bem assistidos, né? Tem uma audiência fantástica. Miguel, queria aproveitar esse tempinho final para que você falasse um pouco do seu trabalho, para que você deixasse mais uma vez o seu contato para que as pessoas possam te acompanhar, te seguir, que sem dúvida alguma o teu trabalho é muito interessante, vale muito a pena os nossos ouvintes acompanharem. Muito obrigado, Zenoni. Bom, eu utilizo a rede de negócios, que é o LinkedIn. Então, se quiserem de alguma forma, me colocarem lá como amigos e me convidarem para fazer parte da rede, o meu nome é Miguel Feio, Feio com Y, ou seja,
com esse sobrenome aí de feio, né, deve ser muito fácil, né, me encontrar. E vai ser um prazer poder trocar. Eu tenho lá também, escrevo uma série de posts de artigos. Tenho o site da minha empresa, que é a Do Strategy, né, Humano Empresarial. Tem um site que é miguelfeio.com.br, www.miguelfeio.com.br. Fundamos agora o Instituto Brasileiro de Transformação Digital, então no IBTD, Instituto Brasileiro de Transformação Digital, também temos um canal no YouTube também, mas eu acho que nesse mundo empresarial aqui, talvez a rede mais fácil de nos encontrar, de entrar em contato e de ficar conectado é pela questão do LinkedIn. E para a galera que está escutando isso, que está vendo o nosso podcast, que pegue um caderno, que pegue uma caneta, que anote as dúvidas, e tenho certeza que tanto eu quanto o Zenoni aqui estamos completamente à disposição para trocar, para compartilhar, fazer a nossa rede crescer, né? Fazer desse conhecimento algo que possa ser aplicado, usado pelas empresas para que elas tenham sucesso, que possam gerar riqueza e que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais justa, mais igualitária e um Brasil cada vez melhor, Zenoni. Sem dúvida alguma. E também aqui no nosso podcast, vocês podem encontrar também um QR Code, onde podem mandar perguntas, sugestões de temas, perguntas para o Miguel, né? Se não conseguirem encontrar o Miguel, pode mandar informação que eu retransmito para ele. Toda e qualquer pergunta, toda e qualquer sugestão serão sempre bem-vindas, né? E também aproveitando, né, para que vocês possam deixar o curtir, deixar o like, porque essa rede de negócios, essa rede do bem, né, onde nós queremos justamente ampliar o conhecimento, a discussão, a reflexão, para que as empresas possam ser melhores. E se as empresas forem melhores, as pessoas serão melhores e a sociedade será melhor, sem dúvida alguma. Então, deixa o like, né, curtam, compartilhem com as pessoas e vocês, empresários, gestores, que queiram patrocinar o canal para que ele possa cada vez mais se tornar profissional. Nosso intuito não é lucro, mas que nós possamos investir no próprio canal para poder trazer o Miguel num estúdio, num estúdio onde a gente não tenha problemas de conexão, não tenha problemas de áudio. Então a gente tem um equipamento com competência, porque o conteúdo é maravilhoso, né? Quem está acompanhando o podcast sabe que o nosso conteúdo é fora de série. Não tem aqui gravar no quarto. Pois é, né? Tem um estúdio para receber o Miguel como ele deve realmente ser recebido por nós. Então, quem quiser patrocinar também pode entrar no QR Code, que eu passo as informações de como isso pode acontecer. Né? E queria, então, mais uma vez agradecer a presença do Miguel e, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.